Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Amém, amados? Glórias a Jesus, nenhuma condenação há. Deus é maravilhoso, né? Nenhuma condenação há. O Senhor Jesus levou tudo para os que creem, para os que andam segundo a lei do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós saudamos a todos os amados presentes e os que nos acompanham pela internet, redes sociais, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe neste dia, mais um culto, mais uma mensagem, mais uma meditação na palavra de Deus. Após essa saudação, eu convido os amados a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 2 até o 8. Do 2 ao 8. Apenas para dar um breve contexto, mas os versículos que nos interessam para o culto desta noite são os 7 e o 8. Mas nós vamos ler do 2 ao 8, amém? Para entendermos 2 ao 8. Marcos, Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 9, versículo 2, diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. Amém? Senhor Deus e Pai, nós suplicamos mais uma vez a assistência do Teu Santo Espírito, que Tu nos encha com a Tua graça, com a Tua misericórdia, a sabedoria que vem do alto, o conhecimento, mas que vem do Senhor, que não seja o homem a ser exaltado, engrandecido, mas que toda honra, toda glória, ó Deus, são e sejam sempre Tuas, ó Deus, porque só Tu és digno de receber culto, adoração, honra, poder e louvor. Nos abençoa, Senhor. Ser gracioso conosco, oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Amados irmãos, a palavra ela será curta, mas ela terá 2 aspectos importantes na vida de qualquer pessoa que está com o Senhor e que queira se achegar ao Senhor. Nós vimos o evento, é o evento conhecido como a Transfiguração, devido ao aspecto que a roupa do Senhor, o próprio Senhor, ficou diante ali de Pedro, Tiago e João, em que aparecem ali Elias e Moisés, em outro evangelho vão dizer de que eles tratavam, o que eles estavam conversando, não é o tema da gente, mas estavam tratando sobre a morte do Senhor e que tinha que ser em Jerusalém.
Era um assunto desses personagens. Mas, em determinado momento, nós vimos aqui a atitude de Pedro, né, de fazer aquelas tendas ou cabanas, uma para cada, e, enfim, a palavra diz que eles não sabiam, até porque não era só Pedro, né? Está no plural, eles estavam assombrados. Afinal de contas, não é uma experiência normal, né? Eles já tinham visto muitas experiências com o Senhor. Estavam com o Senhor, né, ouvindo a voz do Senhor. Mais interessante que desce, diz a palavra, uma nuvem do céu nesse meio tempo aí, nessa situação, enquanto Pedro e Tiago e João extasiados com tudo que veem, e essa nuvem que desce do céu os cobre, né, com a sombra ali, diz a palavra, e sai uma voz da nuvem, né, em que Deus, o Pai, fala. E esta voz, ela diz o seguinte, ela não fala com o Filho, ela não está falando para Jesus. Essa voz está sendo dirigida aos discípulos do Senhor Jesus, a quem quer seguir o Senhor Jesus. A palavra é: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então, esse é um ponto importante que nós vamos considerar. Esse é um dos pontos que nós vamos considerar nesta manhã. Primeiro, a identificação clara de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, e é o amado, Este é o meu Filho amado, não tem outro. Se aparecer outro, não é? Usando a linguagem de novo, atual, é fake news. Se aparecer um outro dizendo aí, não, é este que está com vocês. Este é o meu Filho amado. Quando o Senhor Jesus também vai se batizar, os irmãos lembram ali com João Batista no Rio Jordão, que João, olha, tu vens a mim, né? Eu que tenho que ser batizado por ti. Tem uma palavra também que todos ouvem. A palavra não é o Senhor Jesus, mas a palavra é para todos, seguidores de Jesus ou quem estava presente. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em que eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Amados, a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Primeiro, a identificação do Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo momentos em que já surgiram, tem no momento atual e vão surgir falsos cristos, falsos mestres. Mas nós temos, pela palavra, a certeza de que o próprio Deus, o Pai, por mais de uma vez, falou para aqueles que seguem o Senhor Jesus, os seus imitadores, os que são aprendizes, estão sempre aprendendo, estamos sempre aprendendo com o Senhor, identificou que é Ele. E nós temos a palavra. E é a Ele a quem nós devemos ouvir. Isso é que é uma das coisas mais importantes. O perigo de não se ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque, talvez seja alguma sugestão para o título. O pastor é que é bom de título de mensagem. Só uma voz nos basta. A de quem? É a voz do nosso Senhor. A voz do Senhor Jesus não precisa ser acrescentada. A palavra do Senhor, nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Só uma voz nos basta, é a voz do Salvador. Ela alegra o coração do homem. Aquilo que sai da boca de Deus, do Filho de Deus amado, ela preenche a nossa vida. Ela consola a nossa vida. Ela alegra o nosso coração. Nós só temos que ouvir, amados. Quando o assunto, então, é vida eterna, nós temos que colocar tudo diante de Deus. Nós estamos vendo isso até na RBD.
no livro de Eclesiastes. A gente está vendo que uma vida com Deus fora, nada faz sentido. É uma realidade. A vida sem Deus não faz sentido, mas a vida ouvindo a voz do Senhor Jesus, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Nós podemos estar cansados como igreja na caminhada, mas lembrem-se que o Senhor fala lá no Antigo Testamento, nos pequenos profetas, para Israel: levantai-vos e andai, porque não será aqui na terra o vosso descanso. Há uma Jerusalém celestial preparada para nós. Não é isso? Em Hebreus está dito: o tabernáculo eterno não feito por mãos humanas. Não foi o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi um modelo. E Moisés fez tudo correto, porque ele ouviu de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E ele não podia errar nas medidas, no material. As coisas de Deus, para a gente ter uma vida mais próxima de Deus, é bom que seja feita nas medidas e nas proporções que Deus nos deu. Ouvir a voz do Senhor Jesus, amados, é tudo para nós. Nós não erraremos ouvindo a voz do Senhor Jesus, não é? Mas ela traz essa paz para o nosso coração, e nós estamos focando aqui nisso, a Ele ouvir, porque é a garantia total, é o selo celestial de que o Senhor Jesus vai falar é 110% correto, não é 100% não, é 200% correto, como dizia um pastor amigo meu, é porção dobrada do Espírito, né? 200%, né? Eu quero porção dobrada do teu Espírito, Eliseu, né? O que é que você quer para viver? Não, quero porção da dura coisa me pedistes, mas se você me ver na hora que eu for arrebatado, né? Então, amados, ouvir a voz do Senhor, mas nós temos que ouvir a voz do Senhor também quando Ele diz não. E os nãos do Senhor são muito bons para nós, são livramentos, amados. A voz do Senhor, quando ela é não para nós, ela é livramento, não é? E enquanto nós, em nome de Jesus, assim manteremos, não nos rebelarmos contra o Senhor, e assim, se Deus quiser, nos manteremos, ainda que nós passemos anos e anos e anos buscando do Senhor, mas se você está na condição de filho e Ele falar não pela 100ª vez, continue glorificando a Ele. Você vai morrer ouvindo não naquilo ali. Ele não quer. Exceto se você já no coração está decidido a fazer, aí a palavra de Deus nos diz que o profeta de Deus falará segundo o que você quer ouvir. Isso está dito. Não é? Isso aconteceu com o profeta Ezequiel, por exemplo. O Senhor disse: ó, está vindo um povo aí que quer saber uma resposta minha. Você vai responder assim, assim, porque eles querem ouvir isso. E não era a decisão certa. Quer dizer, porque eles já estavam decididos. Então, eles não querem ouvir a voz de Deus. Para nós, ouvir a voz de Deus é tudo. E não ouvir a voz de Deus, corremos um sério risco, né? Um sério risco, amado, de estarmos caminhando a passos largos para a morte. A gente tem que entender a importância do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor fala em Lucas, por exemplo, Lucas 11, 31. O Senhor Jesus falando aqui em Lucas 11, 31, porque multidão ali, principalmente fariseus, doutores da lei, pedindo sinal para o Senhor Jesus. Fora o que ele já tinha feito. Que sinal o Senhor nos dá do céu? Né? Mas olha o que o Senhor Jesus fala a partir do 31. A rainha do sul é a rainha de Sabá. Tá? Ele diz assim, olha, a rainha do sul se levantará no dia do juízo. Olha o que acontece.
para quem não quer ouvir e se rebela contra o Senhor. Por isso que é bom ouvir a voz do Senhor, porque é vida para nós. E é chancelado pelo Pai. Está dito, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isso é uma ordem, a ele ouvi. Agora, a gente pode obedecer ou não obedecer. Mas a ordem está lá, a ele ouvi. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará. Por quê? Pois até 2 confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão, está vendo aí como é que o homem era, né? E olha que o Senhor usa na comparação aqui. Então não era pouca a sabedoria. Não foi por acaso, né? Provérbios, Eclesiastes, na velhice, já passando por tudo, são palavras sábias e verdadeiras. Por isso que está no cânon. A rainha do sul vai condenar, pois até dos confins da terra, provavelmente falam que é lá da Etiópia, né? Os irmãos lembram, quando estudamos Atos, aquele eunuco, quantos quilômetros ele andou para estar na festa de Jerusalém? Não é metros, não é negócio de 1 quilômetro, é muita coisa. Veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus Cristo. Então ele está fazendo uma comparação. Olha, a rainha do sul, a rainha de Sabá, ela se deslocou quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão, de um homem, o qual vocês reputam e estão certo como o mais sábio. Mas eu vos digo, está aqui, Jesus, quem é mais sábio do que Salomão. E vocês estão rejeitando a minha voz. Portanto, no dia do juízo, quando todos se levantarem, ressuscitarem, a rainha, ela vai condenar toda esta geração. Porque se ela pôde identificar em Salomão, que era um mortal, né? Ela diz que é muito mais do que ela tinha ouvido falar da grandeza dele. Né? Não me falaram a metade do que, na verdade, você é sábio, esplendoroso em tudo o que faz. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão, o qual Deus testificou, dizendo, a ele ouvi, e nós não ouvimos, no dia do juízo, esse povo todo lá do passado vai levantar e vai dizer, vocês negaram o rei do universo? Condenação. E ele prossegue, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo também. Com essa e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Então ele está falando de quê? Da palavra que saiu da sua boca. Não foi pregação muda, foi pregação falada. Jonas abriu a boca para falar. 40 dias e Nínive se será subvertida. E passa lá, vai para cá. O rei determinou um jejum até para animal. Nem gado podia comer. E o Senhor Jesus disse, olha, está aqui quem é maior do que Jonas. E vocês não estão ouvindo. No dia da ressurreição, toda a geração de Nínive vai condenar vocês. Pelo fato de não ouvir a voz do Senhor. De não ouvir a orientação do Senhor. Caminhando mais um pouco, vamos para João 13. João 13, amados. A partir do verso 21, nós não vamos ler tudo. O Senhor Jesus ele vai predizer quem há de o trair. Porque o capítulo 13 vai falar do Senhor Jesus lavando aos pés dos discípulos. Amém? A ceia, ele lava os pés. Judas está lá. Mas no versículo 30, diz assim, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Isso no versículo 30 do Evangelho de João.
Judas tinha no coração trair o Senhor Jesus por 30 moedinhas de prata, não é? Algo ridículo, primeiro que não tem valor, não tem avaliação o Senhor Jesus. Nas parábolas, Mateus 13, a gente vê que as pessoas abandonam tudo pelo tesouro, tudo pela pérola de grande valor, não tem comparação. Mas Judas sai por causa de 30 moedas de prata, o qual já é profetizado em Zacarias. Ironicamente, este belo preço pelo qual eu fui avaliado pelos filhos de Israel. Ainda existe essa ironia, né? Vocês conseguiram avaliar, ainda avaliaram mal, não é? Mas no versículo, nós vimos aqui no capítulo 30, esse versículo. Porém, quando chega aqui, amados, no 18 do João, capítulo 18, tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntara ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Ou seja, nesta hora, o tal do Judas reaparece. Ele só se esquece, amados, que entre o capítulo 13 e o 18, o que aconteceu? Ele deixou de ouvir a voz do Senhor e coisas relevantes. Nós vamos ver algumas. Sem Judas estar presente, o Senhor diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, isto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O interessante é que quando o Senhor fala isso, Judas não está presente, não está deixando de ouvir a voz do Senhor. Mas quando Jesus dá este mandamento, os discípulos sabiam como atender? Sim. Por quê? Porque aqui está perto já da morte do Senhor. E o que é que o Senhor Jesus diz? Olha, vocês vão se amar uns aos outros como eu amei vocês. Então o povo estava 3 anos andando com ele, né? Eles aprenderam a ser amados pelo Senhor. Eles viram quantos e quantos perrengues eles passaram e o Senhor Jesus vinha e aparecia para resolver os problemas dele. Né? Claro que era o Senhor. O que é que ele está ensinando? Meus discípulos, façam isso uns com os outros. Aí vão ver que vocês são meus discípulos. Vocês estavam se afogando na última vigília da noite. Eu apareci lá, por amor a vocês. Eu estava orando. Né? Fui na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma, com febre. Eu orei por ela. Você já orou pelo irmão doente? Né? Amor. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. O centurião de Cafarnaum fala, não, o meu moço, né? Está à beira da morte, moribundo. Mas, não, senhor, não sou digno que entre lá, mas diz uma só palavra. Né? E o Senhor fala, nem em Israel vi tanta fé. A voz do Senhor. A voz do Senhor cura. A voz do Senhor salva, irmãos. A palavra que sai da boca do Senhor é vida. O Senhor Jesus fala também, João, né? A carne para nada aproveita, nem para estrume. Para nada aproveita. As palavras que eu vos falo são espírito e vida. A orientação do Pai. A Ele ouvi. E quando a gente lê a palavra, a gente está ouvindo a voz de Deus. Ele está falando com a gente. A gente está lendo a palavra e tem vezes que está direto no Evangelho o próprio Jesus falando. O próprio Senhor Jesus falando. A palavra que eu vos falo. E o Senhor continua no discurso em que tem 11 presentes
e um ausente. Olha a diferença. O Senhor vai dizer o seguinte, olha, não fica preocupado o coração de vocês, não, porque lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar, para onde eu for, eu volto para buscar vocês aí. Fica tranquilo. Aí, Tomé ficou preocupado. Né? Tomé pensou assim, como é que a gente vai, qual o caminho que tem que seguir aí para... Não é? Porque ele vai para um lugar e vem buscar a gente. Tomé ainda ficou no nível meio terrestre aqui. Pensou que era algum lugar do planeta que Jesus iria. E a gente precisa saber o caminho para ir para lá. Mas o Senhor disse, olha, eu vou preparar lugar, eu os levarei para mim mesmo. Ele não prestou atenção que Jesus falou, olha, não é você que sobe não, o homem não pode fazer nada. Eu vim buscar vocês. Não é? Eu vim buscar vocês. Vocês acham que quando a gente for se encontrar com o Senhor nos ares, é um impulso que a gente vai dar? Não, sobe ali, faz força, com sua perna, chega na nuvem. Não, irmãos. É a voz do Senhor. Vem, povo meu. Não é? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí Tomé vai perguntar, Senhor, nós não sabemos o caminho. O Senhor esqueceu de dar esse detalhe para a gente. Qual é a rua e o número da casa? A resposta de Jesus é o famoso 14,6. Ô, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Judas perdeu isso aqui, irmãos. Isso é pouco relevante? Agora a gente tem impresso aqui quantas Bíblias quiser ver. Judas perdeu isso aqui. Ouve a voz do Senhor. E até essa dúvida, né? O caminho. Aí foi exatamente devido à dúvida dele que o Senhor Jesus pôde dizer, Tomé, eu sou o caminho. Você vai ver Jesus sendo tudo. Ele é tudo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é centralizado nele. A gente tem que ouvir a fonte da vida, né? Quem tem sede, venha a mim e beba. E ele disse isso em relação ao Espírito Santo que iriam receber aqueles que crescem nele. Então a fonte também de jorrar o Espírito é Jesus, porque ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e o rogar, né, nós sabemos, é um verbo, é praticamente como se fosse uma ordem, é muito mais formal do que um pedido, por favor, Pai, não. Ele e o Pai ali na mesma altura, olha. Isso foi feito? Isso foi feito. Mas quem não está para ouvir a voz do Senhor, amados? Aí, não parando por aí, diz assim, olha, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Ele disse assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí ele já se antecipa e diz assim, olha, eles vão perguntar para mostrar, eu quero ver o Pai. Aí ele já está dizendo, se vocês vissem a mim, vocês conheceriam o Pai também. Aí os discípulos parecem que não entendem. É normal. Aí Filipe agora vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai. Meu amigo, eu não acabei de falar para você. Se você olhar para mim, você está vendo o Pai. Não é? Aí o Jesus, pacientemente, falou, nosso Senhor, né? Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Ouvi a voz do Senhor. Olha quantos mistérios nós aprendemos só em ouvir a voz do Senhor todos os dias, amados. E por aí vai. A gente aqui poderia passar, né? Um monte de tempo aqui. A oração sacerdotal em João 17 tem o que está fora, atrás de moedas de prata, e tem quem está interessado em ouvir a voz do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor dizendo, Pai, eu rogo por eles. Por eles quem? Os meus discípulos, todos que me seguem. Não rogo pelo mundo, porque esse sistema que está aí. A pessoa tem que primeiro sair do mundo e vir para Cristo. O trabalho da igreja é levar luz para as trevas, para que o Pai tire de lá. Então eu não rogo,
Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Quem falou foi o Senhor Jesus. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, está com Jesus, está protegido. Porque tem a intercessão do Senhor. Nós temos um sumo sacerdote assentado à direita de Deus Pai, que intercede por nós. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Nós temos um altar, no qual encontramos graça e misericórdia. E a gente pode pedir a qualquer hora. Nós temos um advogado junto ao Pai, que também, em João, intercede por nós. Amados, ouvir a voz do Senhor é doce. Né? Ouvir a voz do Senhor é uma bênção, amados. E o versículo 8, voltando para Marcos, nós ainda vamos dar um exemplo, já estamos quase terminando, diz assim: e tendo olhado ao redor, depois que ouviram a voz, tendo olhado ao redor, o que eles viram? Só Jesus. Só Jesus, amado. A lei e os profetas duraram até João. Né? Só Jesus. Né? Só Jesus. Uma vez eu ouvi uma pregação do Spurgeon, que ele prega só isso. Pastor, não sei se você já ouviu. Ele prega só esse versículo assim, ó. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. Aí o Spurgeon diz assim: nós vamos pregar só senão Jesus com ele. Só isso. E aí ele fala uns 30 minutos falando que só interessa a Jesus. Cuidado com os do lado, mesmo sendo Jó, Daniel, eles não podem fazer nada por você. Lembra que nós já trouxemos uma palavra aqui em que Deus diz assim: ainda que Moisés e Samuel juntos estivessem aqui intercedendo simultaneamente por vocês, eu não os ouviria? E em outro trecho, se não me engano, Jeremias diz assim: ainda, ou em Ezequiel, que Noé, Daniel e Jó, os três juntos aqui, três amados do Senhor, eu não os ouviria. Mas tem alguém que Deus ouve? Tem. É Ele mesmo. É Jesus Cristo que intercede por nós. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ouve a Jesus. Ouve a voz do Senhor. Entendeu? Porque para nós, igreja, não é para te matar. O não do Senhor é bênção. O sim do Senhor é bênção, irmãos. Deixa eu ver aqui, amados. Ouve a voz do Senhor, mas é um apelo. Ouve a palavra do Senhor, ouve o que o Senhor diz. Meu Deus, vamos lá. Ouve a voz do Senhor. Glórias a Deus. Então, nós vamos pela misericórdia do Senhor. Glórias a Deus. Isso. Glória a Jesus. Ajuda aqui, Senhor. Estou querendo achar aquele trecho, se algum amado aí achar, de Elias lá na caverna. É 1 Reis, achei aqui, amados, 11, tá? 20, versículo 11. 1 Reis 19, versículo 11. 19, desculpe, versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora, isso é Deus falando com Elias, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Elias morrendo de medo, fugindo de Jezabel. E o Senhor, se o Senhor vai aparecer num terremoto, no trovão, vai me fulminar. Aí veio uma voz mansa e delicada e falou ao coração: volta, meu filho. Volta, tem muito trabalho ainda para fazer. Tem muita, você ainda vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, né? E ele não conseguiu, ele só conseguiu Eliseu no lugar dele.
E Eliseu é que faz isso aqui, ó. Eliseu vai ungir Azael, rei da Síria, e Jeú, porque Eliseu não esqueceu, não. Ele falou, não, o Senhor falou para Elias que ungir esses dois. Só que ele já foi arrebatado, eu vou cumprir. E Eliseu faz isso. Mas o que é que nós vimos aqui? A voz do Senhor. Uma voz mansa, doce e delicada, falando aos nossos corações. Mas só Jesus, trazendo para a nossa vida, só Jesus. Quando a gente está em comunhão com o Senhor, vem guerra, vem terremoto, vem fogo, vem fome, vem dificuldades na família, mas a obediência é o que o Pai diz, é nele que eu me comprazo, é nele que eu me alegro, a ele ouvi. É muito interessante essas coisas, irmãos, contar uma experiência breve, já vamos terminando, deve ter uns 20 anos, 25 anos, aconteceu comigo. O pastor chegou para mim um dia e disse, Reginaldo, tem uma visita fim de semana no sábado, na casa do irmão, eu vou chamar de José, tá? Não é José o nome dele. Ele estava se chegando para a igreja, a esposa dele tinha um filhinho recém-nascido de alguns meses, de colo, não andava ainda, era bebê de colo. Hoje esse irmão é um diácono, muito amigo meu, irmão, uma benção. Você pode fazer com um grupo, aí separa uns 4, 5 irmãos, leva um instrumentista para tocar um violão na casa dele. Só agora tem um detalhe, ele mora lá numa comunidade, ele já falou com o pessoal lá que manda, né? Então ele vai estar embaixo esperando vocês no sábado, marca aí um horário com ele, e aí vocês vão subir o carro até onde pode, porque ele já falou lá, vai tudo tranquilo, você não vai ver ninguém, fica tranquilo que você não vai ver ninguém, não? Mas já está todo mundo sabendo, leva o pessoal, aí nós fechamos, né? Levamos lá um casal que a esposa era instrumento, tocava violão, né? Não tinha microfone, não tinha nada, porque era na casa E eu não conhecia direito o irmão. O irmão estava chegando, um pessoal que veio lá do norte. Aí chegamos na casinha dele, chão de terra. Bem um negócio bem humildezinho, né? Chão de terra. Não tinha cimento, não. Chão de terra. Eu não sei nem o que era feito o negócio. Aquela parede que não é de cimento, é um barro com um negócio assim. Terra, então. Mas o problema, amados, foi antes de sair. Estou eu lá, aguardando o pessoal para a gente ir juntos, né? Acho que 2 carros era o suficiente. O irmão ia fazendo louvor, tinha lá instrumentista, a irmã que ia tocar o violão, a Claudinha de lá, né? Que ia tocar o violão, uns 3 hinos. E aí, pastor, você leva uma mensagenzinha, porque os irmãos são simples. É uma visita, ele nem ainda batizado, nada. Eu não conhecia nada de Bíblia. Mas eu querendo, Senhor, mas o que é que eu vou pregar, Senhor? O que é que eu vou pregar? E desde que o pastor falou, o Senhor não tinha me mostrado. Aí no dia, lá, os irmãos todos aguardando, e eu parado com o carro, e eu disse, não, aguenta um pouquinho aí. E esse aguenta um pouquinho aí levou quase meia hora, irmãos, porque eu não queria pregar o que eu queria pregar outras coisas. E o Senhor falou, não, você vai falar sobre a família de Jesus. Eu falei, Senhor, mas o que eu vou falar de família? Eu nem estudei esse texto. Olha, mano, foi aquela coisa, vai e volta, não deu. A hora chegou em cima, não é a família de Jesus, não tem jeito. Eu já procurei tudo que tem direito, pregar para o irmão, né? A gente quer, vamos impactar o coração do irmão para ver se ele vem para Cristo. Então, não, você vai, prega a família. Prega aquele texto da família de Jesus para você saber. Respirei fundo, fomos. O Senhor falou, né? Ouve a voz do Senhor. Aí terminou o louvor, aquela coisa, chegamos na casa do irmãozinho lá, um calor, não, verão, lá em cima, negócio de barro, aquela tal, vamos lá. Era 20 anos a mim. E aí, amado, chegou a hora da palavra, eu preguei lá, o Senhor mandou, assim, praticamente li. Eu não sabia como pregar. Acontece, né? Eu não sabia o que dizer, eu expliquei assim, muito óbvio. E a família de Jesus, que Maria, né, Jesus foi o primogênito dela, ele é o unigênito de Deus, ela teve os irmãos, teve outros filhos, né? Esse negócio de Virgem Maria não existe, né? Aquela coisa. E estou eu falando isso, né? Essas coisas assim, e procurando, né, pelo em ovo, e não achava nada e tal. Falei, não, 15 minutos chega.
né? A mesma, terminamos, tal. Aí pedi para a irmã, tá mais um louvor. Aí terminou o culto. Terminou o culto, o irmão falou assim: seu Reginaldo, tem uma Fanta aqui, uma Coca-Cola. Não, tá, seu José, estou chamando ele de José, tá? Seu José, vamos lá. Aí a esposa dele, uma prima, serviram a gente ali. Era em pé, não tinha cadeira não, irmãos. O negócio era rústico, né? Bem simplesinho lá. Aí passou um tempo, ele lá no quarto conversando, aí a gente deixou a gente na sala. Daqui a pouco ele veio falar comigo: seu Reginaldo, o senhor pode falar comigo e com minha esposa? Eu falei: ai, meu Deus do céu, eu não consigo o direito. Não, o senhor pode falar comigo, com a minha esposa? Eu falei: vai ver que esse camarada, o que está me arrumando aí? Vai falar de separação, de coisa, eu vou jogar essa bola para o pastor. Vou dizer: pastor, os irmãos lá estão com problema, eu fui lá fazer o culto, pastor, o senhor resolve aí. Aí cheguei lá, pois não. Aí me apresentou a esposa dele. Não. Sabe o que é que foi, senhor? É que ontem à noite, a minha esposa passou a noite toda perguntando sobre a família de Jesus, se Maria era virgem, se não era, se ela tinha filho ou não tinha, e o senhor respondeu tudo agora. Tirou toda a dúvida, quer dizer que ela não era virgem, negócio de Virgem Maria? Não, não. Teve outros filhos. Jesus sim nasceu virginal, né? Fiquei quietinho, me segurando, né? Entendeu, irmãos? Ouve a voz do Senhor. Então, qual que ia impactar mais? A minha mensagem, que eu acho que era impactante, glórias a Deus, ou que Jesus mandou pregar? Estão lá até hoje, nasceu já uma filha, o filho já tem 30 anos, um menino, 20, sei lá. Eu falei que 20 anos, né? Vai ver que era muito mais. O filho já tem 30. Ouve a voz do Senhor, irmão. O Senhor nunca deixa, se você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso pregar o que o Senhor quer. Fala da família. Na noite anterior, a mulher estava com o marido, e ele sabia menos Bíblia do que ela não sabia nada e ele sabia menos ainda. Hoje não, um diácono para a glória de Deus. Uma família integrada na escola, né? São experiências, amados, de ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor está mandando a gente pregar, né? É você se colocar, eu tenho que ser muito espiritual. Não, você só precisa, eis-me aqui. Você só precisa do eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, o que é que eu faço? Eu não sei. Mas está de acordo com a palavra? A família de Jesus é o texto da palavra? É. Então fala isso, né? É aquilo que nós estávamos conversando com o pastor aqui. O Senhor não dá satisfação de um monte de coisa, irmãos. Nem eu perguntei, Senhor, por quê? Não ficou óbvio depois, né? O Senhor não dá satisfação. Mas Ele obedece, que é bênção no final. Entendeu, amados? Essa é a palavra. Olha, só olha para Jesus. Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Olha só para Ele. Olha só para Ele. Olha só para Jesus, ouve a Jesus. Todas as vezes que você se distancia de Jesus, você está como Judas. Você está como o maná do céu sendo derramado, Jesus explicando: vou enviar o Espírito, Ele vai consolar vocês, tem moradas, eu vou voltar para buscar vocês. Ainda que você pergunte: Senhor, me dá um endereço. Não, meu filho, não tem endereço, eu que vou descer para buscar, né? Quem vê a mim vê o Pai. Senhor, cadê o Pai? Eu não já falei, quem vê a mim vê o Pai. É assim mesmo. Mas fica perto dele, ouvindo o que ele quer. O que importa é isso. Ouve a voz do Senhor. A ele ouvir, é o Filho amado de Deus. É o Filho amado de Deus. Olha para Jesus, só quem fica é Jesus. Esquece, você não vai seguir a lei e os profetas antigos, porque a lei e os profetas apontam para Jesus. Por isso que no final é Ele. Por isso que Hebreus dizendo: havendo Deus falado de muitas maneiras e de muitas formas no passado, por meio dos profetas, aprove a Deus nesses últimos dias falar pelo Filho. E nos últimos dias, que dias que a gente vive? Depois dos últimos dias? Nós vivemos os últimos dias, irmãos. Vivemos os últimos dias. 1 João já é mais ousado. É já a última hora, filhinhos. João já dá um passo mais para frente. Não é nem os últimos dias. João já diz assim: é já a última hora. Amém?
Vamos ficar de pé. Quem ouve as minhas palavras, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você entende como é importante ouvir a voz do Senhor? Não necessariamente de maneira como eu devo. Por exemplo, aqui, ó. No corpo, aqui, ó. Na comunhão uns com os outros, ó. Atento no dia a dia, no teu trabalho, na tua casa. Chega a mensagem, às vezes, que é o Senhor respondendo para você. Um chegou para mim, eu estava preocupado, porque a palavra, eu nem sabia que era eu hoje, mas o pastor Carlos não pôde vir, que estava enfermo. Eu me coloquei à disposição lá. Eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? Ontem, um pastor, amigo meu, de outra denominação, faz até tempo, a gente não vive conversando, mas conheço ele há muito tempo, manda pelo aquele status do WhatsApp dele. Uma mensagenzinha. Meu amigo, meus irmãos, status. O mundo está muito secularizado. Eu fiquei triste, vi um pregador usando filosofia, sei o quê, cientistas. Fica só com a Bíblia. A Bíblia explica pouco a Bíblia. Pode ficar tranquilo que Deus vai falar com você. É isso. Mas no meu status, ontem. A voz do Senhor, amados. Aí você não acontece comigo. Dá um esme aqui. Se coloca para fazer alguma coisinha para você ver se Deus não fala. Você não direciona a sua vida toda. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai.